Olá pessoal, hoje eu vou falar com vocês sobre como fazer o nenê dormir, como ajudar o seu nenê a dormir cada vez mais durante a noite e poder te deixar descansar também, né? Então algumas dicas para vocês. Espero que ajude. Muita coisa coisas que você encontra aí na internet, se você buscar, e outras são dicas assim bem pessoais que eu acabei aprendendo com o tempo aí com os meus dois filhos. Primeira coisa eu queria falar é para evitar muita estimulação. Normalmente as crianças ficam muito irritadas quando elas estão expostas a muita estimulação. Então o que acontece? As pessoas pegam um bebê pequenininho, coloca mobile, coloca música, coloca barulho, começa a conversar e fica aquele monte de coisa em volta da criança que vai deixar ela super estressada, super cansada e ela não consegue dormir, e aí isso acaba gerando um incômodo que vai refletir no sono à noite também e na hora de dormir, é que eles não conseguem dormir. Então, cuidado com o excesso de estimulação. Segunda coisa é observar o seu bebê. Você precisa ver quais são as dicas, quais são as coisas que ele mostra para você que ele tá com sono. Porque normalmente as crianças elas vão ficando com sono até que elas passam do limite e ficam super cansadas. E aí quando elas estão super cansadas é quando eles ficam super irritadiços e choram muito, e a gente tem muita dificuldade de botar uma criança para dormir quando ela tá estressada desse jeito. Então o ideal é que você bote o seu filho antes para dormir, dele chegar nesse momento em que ele tá super estimulado e super cansado. Além disso, uma dica bem legal que eu acho que é pouco feita no Brasil, aqui nos Estados Unidos as pessoas fazem bastante, principalmente nos primeiros dias, é você fazer aquele swaddle, você embrulha o bebezinho de um jeito que ele fica sentindo como se ele estivesse dentro de um casulinho, como se ele estivesse dentro do útero. Então isso me ajudou muito com os nossos dois filhos no início, para que eles pudessem dormir bem durante a noite. Porque o que acontece? A criança estava ali apertadinha dentro do útero. Aí, de repente, ele sai nesse mundão e ele tá todo solto, a criança se sente insegura, ele não entende o que está acontecendo. Então, quando a gente embrulha ele bem apertadinho e pega ele assim, bem gostosinho, ele acha que ele tá, é como se ele estivesse dentro do útero, ele sente aquele mesmo conforto. Então, é muito legal também fazer o swaddle. Quando eles vão ficando mais velhinhos um pouquinho, uma coisa que eu gostava de fazer, que eu gostei de fazer também, principalmente com meu segundo filho, foi fazer o swaddle, mas com as mãozinhas para fora, porque desse jeito ele ainda tem aquela segurança no corpinho, mas ao mesmo tempo ele pode usar a mão para se acalmar. Meu filho, esse segundo filho, ele não gosta muito da chupeta, não quis pegar muito a chupeta, ele usa muito a mão para se acalmar. Então é legal você deixar a mãozinha para fora, dependendo da personalidade do seu filho, para que ele possa se acalmar com as mãos também. Passar a mão no rosto, passar a mão na boca. Outra coisa que eu queria falar para vocês é: faça a amamentação. Eu sou super a favor da amamentação no peito. Acho que é a melhor coisa pro bebê, e não só acho, é comprovado mesmo assim por pesquisas. Sei que tem gente que não consegue, então assim, a meu ressalva para essas pessoas, mas a minha indicação é: amamente o seu filho no peito e amamente livre demanda, principalmente durante o dia. Se você fizer um bom serviço durante o dia de livre demanda de amamentação, assim, permitindo que o seu filho não deixe passar de, digamos assim, 3 horas, de 3 em 3 horas de amamentação, o que acontece é que naturalmente à noite ele vai dormir mais, porque ele já vai estar com a barriguinha, com a quantidade de calorias necessárias que ele precisa cheia. Então, você provavelmente vai ter um sono de melhor qualidade, tanto para o seu filho quanto para você. Além disso, a gente tem que lembrar do poder das sonecas, né? Não deixe o seu filho ficar muito tempo acordado. No início, as crianças, elas dormem muito mesmo, e elas têm poucos momentos acordados. Então, faça uso com carinho dos momentos acordados, né? Estabeleça o vínculo e converse muito com o seu filho e evite o excesso de estimulação ao máximo. Então, deixe um ambiente tranquilo. E note quando ele precisa dormir, põe ele para tirar soneca, deixe que ele tire as sonecas durante o dia, porque uma coisa que eu brincava, falava muito com a minha filha, né,
com as pessoas sobre a minha filha é que quanto mais você dorme, mais você dorme. E quanto menos o bebê dorme, menos o bebê dorme. Isso é uma coisa muito comum que eu vejo com criança, tanto na escola, com as crianças que eu trabalho, quanto na minha própria casa. Nos dias que minha filha vai dormir mais tarde, ela acaba acordando ou no mesmo horário ou mais cedo. E nos dias que ela dorme no horário certo, ela acaba tendo uma noite mais tranquila de sono e dormindo melhor. E a mesma coisa acontece com a soneca. Se ela não tira a soneca, ela tem uma qualidade de sono pior. Então, é importante valorizar as sonecas e valorizar também o horário de dormir, tá? Junto com isso, já entra a rotina. Muito legal você estabelecer uma rotina desde pequenininho com a criança de dormir. Então, eu vou dar um banho, vou ter um momento ali com ele de carinho, de contar uma história, vou pôr para o berço, vou amamentar. Então, estabeleça uma rotina fixa, uma rotina que você vá conseguir fazer, que esteja em acordo com a sua família, que nem antes com a minha filha, ela era única, né? Então, eu conseguia fazer uma rotina muito estruturada com ela, dar o banho, ir apagando a luz, fazendo baixo estímulo, para depois, estímulo noturno, para depois botar ela na cama. Foi muito estruturadinho. Já com o meu segundo filho, é totalmente diferente, porque a gente já tem uma criança mais velha, que já tem a rotina dela, e a gente teve que encaixar a rotina dele. Então, o dele tá um pouco mais diferente, mas eu tento ainda manter uma certa rotina para que ele tenha um horário de dormir. Além disso, uma outra recomendação que também usam bastante aqui nos Estados Unidos, eu não sei se usam muito no Brasil, é o famoso white noise, que é aquele barulhinho. Você pode pegar no vídeo no YouTube, você pode comprar aquelas máquinas de som para bebê, ter aplicativo no celular que chama white noise, que é como se fosse uma réplica do barulho. Eles sentem como se eles estivessem dentro do útero, então é um barulho que pra gente incomoda muito os adultos, que é um shhh. Mas para a criança é muito confortante, eles gostam muito. Então, às vezes, quando a criança tá irritada, tá com dor, tá com dificuldade de dormir, ou fica acordando toda hora, melhor coisa que tem para fazer, coloca white noise para eles e deixa eles dormirem com esse barulho. Ajuda muito, salva vidas, principalmente quando a gente tá muito cansado e a gente precisa que a criança dê um pouquinho de descanso pra gente também. Outra coisa que eu aconselho para vocês, queria falar muito sério, é colocar num colchão firme a criança para dormir. Já vi muitas famílias, muitas mesmo, e até eu já caí nesse risco de colocar o bebê para dormir num bebê conforto, naquelas cadeirinhas, naquelas coisas agora que são numa almofada. Por quê? Porque quando eles estão ali, eles ficam apertadinhos, né, que é a ideia do swaddle, e eles dormem profundamente. Aí a gente tira eles dali, o que acontece? Eles acordam. E aí às vezes a gente tá cansado, quer ir pro caminho mais fácil, a gente faz isso. Só que cuidado, a criança não pode dormir nesses lugares por longos períodos. Isso, além de a gente atrapalhar para que a criança não aprenda a dormir sozinha ou para que ela crie um vício de dormir ali naquele lugar, é muito perigoso também para a saúde da criança. O desenvolvimento motor está totalmente relacionado a estar deitado em um lugar firme, porque é aí que eles vão desenvolver a musculatura e conseguir firmar o corpo para conseguir mais para frente sentar, levantar a cabecinha, sentar, engatinhar e andar. E também para crianças pequenininhas é perigoso por questão de asfixia. Eles ainda não têm controle do corpo e aí se a gente deixa ali no bebezinho conforto, no bebê conforto, eles vão com a cabecinha, ó. E aí se eles ficam com a cabecinha caída, pode ser que não consiga respirar. E eu também li uma pesquisa que fala que as crianças que têm que dormem muito no carrinho, no bercinho, no bebê conforto ou em lugares almofadados, acabam desenvolvendo aquela cabecinha que fica assim, deformadinha, aquela cabeça, né, que fica num formato diferente. Então, fica aí a dica para vocês, sempre botar num lugar firme a criança para dormir. Outra coisa que eu também reparo é que às vezes as pessoas querem fazer as crianças dormir, ou até pega a bebê no colo e começa a chacoalhar a criança e pula, sabe? Fico pensando, imagina se você fosse essa criança, ou se alguém estivesse fazendo isso com você, você ia gostar?
Eu acho que eu não ia gostar, eu acho que eu ia até vomitar. Então, eu fico pensando às vezes que a criança desmaia, né? Ela não dorme, ela desmaia de tão tonta que ela ficou com a pessoa chacoalhando. Então, claro, naturalmente, a gente tem a tendência de balançar o bebê, porque ele gosta, os bebês gostam do balanço mesmo. Mas cuidado com a intensidade do balanço. E cuidado para não chacoalhar muito a criança também, para eles não ficarem nesse vício de que precisa ser chacoalhado para conseguir dormir, né? Então, uma coisa que eu gosto muito de fazer é usar o meu braço. Eu normalmente carrego meu filho aqui no braço esquerdo, né? Eles falam que as pesquisas mostram que a maioria das mães colocam a cabeça do filho aqui pro lado esquerdo, e aí eles descobriram que é porque instintivamente a gente tende a botar o nenê desse lado porque tá perto do nosso coração, e aí eles conseguem ouvir o nosso batimento e ficam mais calmos. Então normalmente eu seguro ele aqui com a cabecinha no meu lado esquerdo, e com o direito, quando eu preciso, vejo que ele tá precisando, né, de uma ajuda, ou para acalmar, ou para dormir, e aí eu dou uma balançadinha aqui no bumbum dele com o meu braço direito. Eu só vou levantando devagarzinho e balançando bem devagarzinho para que ele possa sentir um balancinho, mas também não precisa ser aquela coisa exagerada, né? É legal também você fazer testando vários jeitos. O que eu faço? Durante o dia, normalmente eu tento estimular meu bebê a dormir sozinho. Então, ou ele... Claro, tem vezes que ele vai dormir no colo, que nem agora ele dormiu no meu colo, e não tem problema nenhum. Se a criança tá agitada ou se ela tá tendo dificuldade para dormir, a gente vai ajudar eles a dormir. Mas é importante também que desde já a gente permita que nos momentos que eles estão tranquilinhos, a gente deixa eles quietinhos ali no colchão e deixa eles caírem no sono sozinhos. Então, por exemplo, às vezes eu dou um banho, aí eu faço aquele banho bem gostoso, bem moninho, ponho ele, troco de roupa bem quietinho, ponho ele na cama e deixo ele ali quietinho. E aí ele vai dormir sozinho, porque assim eles vão aprendendo a se acalmar, vão aprendendo que eles conseguem desenvolver um autocontrole, né, de como que eu faço para dormir. E junto com isso, né, a última coisa que eu queria falar era justamente isso. Eu vejo que às vezes as famílias, os pais, eles são muito aflitos, eles querem que a criança seja muda. E ninguém é mudo, ninguém é assim, uma estátua, né? O bebê, ele é recém-nascido, ele é pequenininho, mas ele também vai se mexer, ele também vai fazer barulhinho. Isso não quer dizer que ele precisa da sua ajuda, né? Isso quer dizer só que ele tá vivo. Então, deixe que a criança faça barulho, deixe ela descansar um pouco. Se o bebê acorda à noite, muitas mães vão lá e já pegam imediatamente da cama, a criança não tá nem reclamando, nem chorando, nem com mal-estar. Às vezes eles só estão ali naquele periodinho. Todo mundo acorda à noite às vezes. Só que o que acontece? Nós adultos já aprendemos a autorregular e a dormir sozinho. Então, às vezes, a gente acorda várias vezes à noite, mas a gente nem percebe. Por quê? Porque a gente já sabe dormir de volta. O bebê, ele vai acordar à noite e a gente precisa permitir que ele consiga se acalmar e dormir de volta. Então, quando você ouve o seu bebê acordando, espera um pouquinho, observa, veja o que está acontecendo. Espera que muitas vezes ele vai voltar a dormir sozinho. Ou, se ele estiver precisando de alguma coisa, por exemplo, se ele estiver com fome, se ele estiver com uma fralda molhada, se ele estiver com dor, ele vai te mostrar. Só que desses minutinhos, esses momentinhos para você entender o que está acontecendo, e ao mesmo tempo desses minutinhos para que de repente o seu filho volte a se acalmar e dormir sozinho também. Fazendo tudo isso, você vai ver que a cada dia vai ficando melhor o seu sono, cada dia vai ficando melhor. E outra coisa, as crianças, elas têm estirão de crescimento. Então, vira e mexe, você tá indo numa direção, a criança tá dormindo num padrão e de repente eles param, ficam a noite acordadas, ou ficam irritadiços, ou choram, ou de repente dormem demais. Então, tenha paciência com isso também e saiba analisar. Às vezes pode ser um estirão de crescimento. Não fique apavorado. Às vezes a gente pensa, voltou tudo do começo, vai ser tudo de novo. Não vai ser tudo de novo. Respira fundo, calma, que os seus dias de sono vão voltar. Tenha paciência e lembre-se que o seu filho está aprendendo e que tudo é uma fase. É muito importante pra gente que
é mãe e pai, lembrar que esses momentos vão passar e que a gente vai chegar um dia em que a gente vai sentir falta de quão pequenininho eles eram ou dos momentos tão gostosos que eram ficar ali aconchegadinho, tá bom? Então, boa sorte e espero que as dicas tenham ajudado. Um abraço!